Agora a gente vai falar sobre os índices de inadimplência, sobre contas atrasadas, sobre renegociação de dívidas. Tem números mostrando que a família brasileira está cada vez mais endividada. Roda aí. A fatia dos endividados inadimplentes sem condição de honrar os seus débitos foi de 8,9%. A maior da série histórica da pesquisa para este tópico. Levantamento realizado com 18 mil consumidores mostra que quase 60% informaram ter algum tipo de dívida no ano passado. 77% dos endividados citaram o cartão de crédito como modalidade de dívida principal. De acordo com especialistas, em 2017, embora as condições de juros e de inflação sejam mais favoráveis do que observado no ano passado, isso na prática não garante melhora de indicadores de inadimplência este ano. Um dos caminhos apontados para mudar esse cenário é tentar renegociar a dívida. E é isso que vamos ver agora, aqui no Revista da Cidade. Para conversar sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje Ione Amorim, ela é economista do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Bem-vinda. Tudo bem, querida? Tudo bem, Regiane? Tudo jóia. Dados alarmantes, assustadores, num país onde a gente vê o índice de desemprego, infelizmente, por enquanto, só aumentando, e sem muita perspectiva de melhora, né? Já que o índice de emprego vai melhorando sensivelmente à medida que a economia tem que melhorar bastante ainda antes disso acontecer, né, doutora? Então, realmente é uma situação em que a gente pode acender uma luzinha vermelha aí, né, na família brasileira. Sem dúvida. A gente está vivendo um momento de muita dificuldade por conta da crise, da economia de modo geral, desemprego, mas também por conta da ausência de educação financeira. Então, esse dado que a gente viu agora nesse VT é um dado extremamente preocupante. 77% das pessoas entrevistadas disseram que tem dívida com o cartão de crédito, que é o grande vilão de todas as pessoas que pensam e que acabam tendo uma dívida dentro de casa. Quer dizer, isso mostra também que está faltando as pessoas saberem para onde está indo o seu dinheiro, né? exatamente, é o uso do cartão de crédito que precisa ser melhor administrado pelas famílias. A expansão que ele sofreu nos últimos anos foi muito grande, atingiu uma camada da população que não estava preparada ainda para lidar com o crédito. E aí recebeu o cartão e paga parcela mínima e está exposto à taxa de juros rotativa, que é extremamente elevada, mais alta, eu acho que uma das mais altas do mundo, chegando a 480% ao ano. Isso é um absurdo, né? Muito alto. Não existe isso, gente. Deveria ser proibido, inclusive. Eu não sei por que não é. O que a gente está acompanhando agora é o Banco Central fazendo alguns movimentos para que haja uma redução da taxa de juros do crédito rotativo. Mas é importante que o consumidor, a partir do momento em que ele entra no uso do cartão, ele tem que fazer primeiro a relação da renda dele com a capacidade de pagamento e não o limite do cartão de crédito com a capacidade de pagamento. Que o limite normalmente é maior, compatível, né? Muito maior. Essa história de pagamento mínimo que o cartão de crédito propõe muitas vezes, ele pode ser considerado uma armadilha? Sim, ele é, porque quando o consumidor paga somente a parcela mínima, que hoje é em torno de 15%, na próxima fatura ele vai ter que pagar essa fatura, esse saldo, com juros rotativo, que é em torno de 15% ao mês. Então, vamos pegar o exemplo de alguém que tem uma dívida de R$1.000. Se ela paga somente o mínimo, ela está pagando 150. Corrigido por outros 15%, no segundo vencimento, ele vai ter novamente próximo dos mesmos R$1.000 de dívida. E aí ele, repetindo esse processo, que é o que está vigente hoje, né? Agora, o Banco Central editou algumas medidas que vão entrar em vigor em abril, que vai estabelecer que o pagamento mínimo só vai poder acontecer uma única vez. Então, o consumidor que pagou o mínimo, em 60 dias ele não vai poder pagar o mínimo. Ele vai ter que transferir essa dívida pelo parcelamento, que a gente fala, sai do crédito rotativo e vai para o crédito, que seria uma linha de crédito pessoal, onde lá vai ter as opções de parcelamento dessa dívida, com uma taxa de juros bem mais baixa do que o rotativo. É uma medida interessante, né? Quando a gente para pensar que o pagamento mínimo acaba sendo uma bola de neve, porque se a pessoa não está com dinheiro naquele mês, no mês seguinte provavelmente também não vai ter, né? Então vai ter a dívida que deixou de pagar, mais os gastos do mês corrente, mais os juros que aquilo tudo gerou.
Exatamente. Até pegando um exemplo também desses mesmos R$1.000, se uma pessoa fica no rotativo por período de 1 ano, ela vai chegar numa dívida de R$5.800. Tá. Se ela não consumiu nada, é muito importante essa informação, porque ele não se endividou com consumo, ele se endividou com juros. Que absurdo, isso é muito preocupante. Preocupante. E me preocupa bastante também saber que, assim como você comentou que a gente não estava preparado para o uso do cartão de crédito, a gente continua não estando preparado, porque a gente não tem nenhum tipo de educação financeira em lugar nenhum acontecendo, né? Isso não está inserido no ensino, né? As famílias também têm muito pouco preparo para passar isso para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho para saber lidar com o dinheiro. Então, eu não consigo enxergar um horizonte muito claro, muito bonito para o brasileiro no futuro, financeiramente falando também, né? Então, existem alguns movimentos que estão sendo tomados pelo próprio Banco Central e outras entidades. O IDEC também desenvolve um programa de educação financeira, de capacitação das pessoas, mas é preciso ir além. Porque apenas passar a teoria não é o suficiente. A pessoa entender, olha, funciona assim. Não, na hora que você vai tomar o crédito, você tem que saber, conhecer o que é esse instrumento de crédito. Como é que eu faço para tomar crédito? Quais são as linhas que estão disponíveis? Quais são as taxas de juros que são praticadas? Como é que eu posso me organizar financeiramente usando o crédito? Qual é a utilidade do crédito na nossa vida? Então, tudo isso precisa ser repassado antes de tomar crédito. Tá certo. Vamos dar uma olhada nas dúvidas que o pessoal das ruas tem sobre dívidas ou sobre renegociação de dívidas? A primeira é do Kleber, vamos ver? Meu nome é Kleber, eu queria saber se uma empresa pode se negar a renegociar uma dívida. O que fazer nesse caso? Então, na verdade não pode, né? Na verdade o consumidor, quando ele está buscando a empresa, ele está tentando sair daquela situação, buscando alternativas que ele tem condição de assumir esse compromisso. Então, o que acontece? Quando ele procura uma instituição financeira e a dívida ainda não está em atraso, hoje ainda existe uma resistência muito grande. Nós acabamos de fazer uma pesquisa sobre isso, que mostra que uma dificuldade do consumidor em renegociar é porque a dívida ainda não está em atraso. Isso é perigoso porque faz com que essa dívida, até que ele consiga renegociar, ela vai crescendo. Então, isso é muito sério e ele, não tendo condições de fazer direto com a instituição, ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, Defensoria Pública ou os PROCONs. Quer dizer, a empresa não pode se negar a renegociar a dívida, mas ela pode se negar a aceitar aquela proposta que a pessoa endividada está colocando ali. Sim, ela pode, mas é uma medida ruim também, porque hoje o índice de inadimplência das dívidas renegociadas ocupa a 2ª posição lá no ranking do Banco Central. Só perde para o cartão de crédito. Então, isso quer dizer que esses acordos que estão sendo feitos são ruins. Não estão compatíveis com a capacidade de pagamento do consumidor. Então, ele assume a dívida hoje, paga alguns meses e volta para a situação, que é muito frustrante, acho que para as duas partes, né? Complementando esse assunto, é interessante que a pessoa vá fazer uma renegociação de dívida com um plano de ação, chegar sem um plano, pode ser ruim? Você responde já, pode ser? Voltando, eu deixei para a Ione uma pergunta aqui no ar. É importante quando a pessoa for renegociar uma dívida, ela ter um plano, ela saber exatamente quanto que ela pode comprometer por mês em cima daquela parcela, ou é interessante ela ouvir o que a empresa tem a dizer também sobre isso? Primeiramente, é importante ela saber quanto ela vai poder assumir nessa nova renegociação. Então, o consumidor, ele deve fazer o seu planejamento financeiro, administrar, projetar para o longo do ano qual vai ser os pagamentos que ele vai ter. Fazer lá, distribuir a renda, né, numa simulação, distribuir a renda no ano, as contas, sempre pega o consumo dos últimos meses, faça a média e projete aquilo. E ali você vai identificar. Tanto das fixas quanto das variáveis, né? Tem que colocar tudo direitinho para não ser pego de surpresa. Exatamente, fazer ali a projeção, inclusive pensando naquelas dívidas que são sazonais, imposto predial, IPTU, material escolar, que acontecem no começo do ano. Então, quando você se planeja, você consegue chegar ali já tendo previsibilidade desses gastos que você vai realizar. Então, com esse planejamento, você sabe quanto vai sobrar da sua renda e se você tem uma dívida, você vai chegar no banco ou na instituição para renegociar a dívida, olha, minha capacidade de pagamento é essa aqui. O que eu tenho é isso. Aceito ou não? Exatamente, porque senão ele vai para essa situação que a gente falou há pouco, que é renegociar a dívida por uma situação imposta e depois ele não consegue cumprir. Tá certo. Vamos ver a pergunta do Celso agora? Pode rodar. Meu nome é Celso. O consumidor que renegociou a dívida continua com o nome no SPC?
Como é que faz para limpar o nome depois? Então, quando uma dívida é renegociada, o consumidor, ao pagar a primeira parcela dessa renegociação, o nome dele tem que ser retirado do cadastro em até 5 dias. Então, aí ele vai ter esse processo de novo. É importante não voltar à situação de inadimplência, porque se ele retorna, o nome dele volta para o cadastro e passa a contar do momento em que ele renegociou a dívida. Então, vamos supor, alguém que renegociou a dívida no 4º ano. Ela estava lá dentro dos 5 com essa dívida, renegociou no 4º. Se ela deixar essa dívida voltar ao atraso, entrar em negativação novamente, passa a contar outra vez 5 anos, porque é um novo contrato. Tá certo. Vamos ver a pergunta da Aline agora, pode rodar. Oi, bom dia, meu nome é Aline. Dizem que uma dívida deixa de existir depois de 5 anos, isso é verdade? Então, essa pergunta é muito interessante, porque muita gente acha será que ela caduca? Então, ela deixa de constar nos cadastros de serviço de proteção ao crédito. Mas lá naquela instituição ela continua existindo. Então, quer dizer, você não vai conseguir, não some. Não, ela não some, ela vai continuar lá. Se você for abrir uma conta e tentar de novo, o banco vai dizer, você tem uma dívida comigo. Ele não pode impedir que essa pessoa, né, vai sair a dívida do cadastro, ela vai conseguir crédito em outras instituições, mas naquela lá... mas em outros lugares ela vai passar tranquileza porque o nome não está mais no SPC, cadastro, no exatamente. Tá isso, perfeito. Vamos ver agora a pergunta da Ivana, é isso? Pode rodar. Bom dia, meu nome é Ivana e eu gostaria de saber o que fazer quando os juros de uma dívida são abusivos. Perfeito. Juros abusivos no país aqui quase todos são, né? O consumidor que se sentir lesado pelo contrato, o que ele pode fazer é entrar na justiça para questionar os juros daquele contrato. Existem várias decisões no campo jurídico que entendem que essa taxa precisa ser revista por uma média. Agora, quando o consumidor está com esse contrato em mãos negociando, ele pode trocar essa dívida por uma outra dívida através da portabilidade, que é permitir a transferência de um banco para outro, com uma taxa de juros menor. Aí ele não pode alterar as condições desse contrato. Então, se ele tem um contrato que ainda falta 10 parcelas de R$ 1.500, ele vai conseguir uma taxa de juros menor, mas ele não pode mudar nem essas parcelas e nem o valor. Então, essa é a chamada portabilidade. A outra é buscar uma linha de crédito mais acessível. Então, se está com uma dívida muito grande no cartão de crédito, pagando a taxa de juros rotativa, procurar uma linha de empréstimo pessoal, uma linha de crédito consignado, que tem taxas de juros menores, né? E paga aquela que está rendendo... E paga aquela que está crescendo juros aceleradamente. Terríveis, né? Exato. Mas nesse caso da portabilidade, os juros estão dentro do mercado. Então, aí é mais difícil a gente questionar ou considerar esse juro que está em contrato abusivo. Seriam que tipos de contrato que pode constar um juro abusivo a ponto de eu conseguir questionar na justiça? Então, todos eles podem ser considerados. Porque, assim, no país, aqui no Brasil, a taxa de juros, ela é estabelecida pelo mercado. Acompanha aí a taxa Selic, né, que é a taxa referencial do governo, mas elas são livres. Cada instituição pode estabelecer a taxa de juros que lhe convier. E, normalmente, pela própria concorrência, elas acabam se alinhando, né? Mas o consumidor que tem um contrato, um financiamento de veículo, por exemplo, e ele acha que aquela taxa de juros não é compatível com o mercado, com a renda dele, ele pode entrar na justiça. São processos bastante demorados, não é uma opção razoável, porque a gente está judicializando os contratos. Enquanto isso, o nome da pessoa fica no Serasa? Se entrou em negativação, vai ficar no Serasa. Tá certo. Vamos dar uma olhada na pergunta da Patrícia também? Veja aí. Oi, meu nome é Patrícia. Eu quero saber se a empresa cobradora pode exigir um bem material para pagamento de uma dívida. Perfeito. Existem duas situações em que isso é possível. Quando um consumidor ele toma crédito com uma operação com garantia de imóvel ou de veículo, se ele deixar de pagar, esses bens podem ser retomados por conta da garantia que ele deu quando ele obteve esse crédito. Mas desde que eles tenham sido citados. Sim, e isso acontece para ele ter uma taxa de juros menor. Então, os bancos oferecem essa opção. Você vai lá, dá o seu imóvel em garantia, ele vai te liberar até 60% do valor do imóvel para você pegar crédito pessoal, uma taxa de juros menor. Deixou de pagar, realmente vai ter essa situação. Agora, o que acontece dentro dessa pergunta que ela fez é uma empresa que, de cobrança, liga dizendo, olha, você tem que pagar a dívida, senão a gente vai tomar um bem dentro da sua casa. Isso não pode. Ah, tá. Isso
isso não pode, porque só 2 situações podem envolver a cobrança de uma dívida que não tem garantia. Os juros de mora e a multa. Só essas 2 cobranças podem incidir sobre uma dívida que não tem garantia. Ainda falando em devedores, quando você entra como fiador de alguma situação, também você coloca algum bem à disposição daquela dívida. O próprio fiador, o nome dele vai ficar comprometido porque ele financiou. Se a dívida não for paga, a responsabilidade vai para ele também. É do fiador. Tá certo, gente. Olha o cuidado que a gente tem que ter, né? Se tem um bem que é extremamente precioso, é o nosso nome. Então a gente tem que cuidar bem dele, né? Exatamente. E claro, saber para onde seu dinheiro está indo. Porque muitas vezes as pessoas que não fazem esse planejamento financeiro, que não colocam tudo no papel, não sabem que muitas vezes pode ser que tenha o dinheiro para pagar aquela dívida. Exato. E ele só está sendo mal empregado. Ele muitas vezes está indo, está escorrendo pelo ralo e a gente não está percebendo. Então, a partir do momento que a gente senta e faz um planejamento familiar, um planejamento financeiro, né, para ver o que vai acontecer dentro do ano, você pode se livrar de uma baita de uma dor de cabeça e ter uma vida muito mais tranquila, não é? Sem dúvida. Até porque nessa pesquisa que nós fizemos agora, o maior responsável pelo endividamento, na opinião de 1.800 consumidores, impressionantemente não foi o desemprego. 37% responderam que é falta de planejamento. Então isso é falta de educação financeira. Aquela história, né? Então vamos lá, vamos se educar, né, gente? Educação não quer demais. Eu quero agradecer a Ione Amorim, que é economista do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, esteve com a gente hoje, esclarecendo esse assunto muito importante. Vou deixar também o site aqui para vocês, idec.org.br, para você fazer contato com o Instituto, tá bom? Obrigada, Ione. Até uma próxima. Obrigada, viu, pela presença aqui no Revista.